Nos nossos estudos sobre finanças públicas, vamos falar sobre o Estado no mercantilismo. A nossa referência principal é o livro Economia e Política das Finanças Públicas no Brasil, do professor Fabrício Augusto de Oliveira. Essas e as demais referências utilizadas, assim como as citações e notas, como de costume, estão todas na descrição do vídeo. Nesta e na próxima aula, veremos como se deu a atuação do Estado na economia e suas transformações nas 4 fases do desenvolvimento capitalista. Primeiro, o mercantilismo, o período em que se criaram as condições necessárias para a emergência do capitalismo. Segundo, o capitalismo concorrencial, que foi a fase inicial do capitalismo e era a sociedade em que Adam Smith e David Ricardo estavam observando para formular suas teses, dando origem à doutrina liberal clássica, que se opunha às intensas regulações do período mercantilista. A terceira fase é a fase do capitalismo monopolista e a quarta fase é a do capitalismo mundializado, globalizado, em que as ideias neoliberais de desregulamentação e liberdade para capital ganham certa força. No mercantilismo, que foi a primeira fase de desenvolvimento do capitalismo, o capital necessitava de certa proteção para se firmar, e tal proteção vinha justamente do Estado. Por isso, o Estado, no mercantilismo, foi tão atuante. A segunda fase de desenvolvimento do capitalismo foi o capitalismo concorrencial, que foi uma fase do capitalismo em que o capital diminui as funções do Estado e sua atuação na economia. A terceira fase de desenvolvimento do capitalismo foi a do capitalismo monopolista, gerado justamente pelo processo de concentração e centralização de capital ocorridas na fase de capitalismo concorrencial. Trata-se de uma fase em que a economia capitalista se encontra mais madura. Além disso, nessa fase de desenvolvimento do capitalismo, o Estado passa a atuar fortemente, visando espalhar seus monopólios pelo globo. É o que o intelectual russo Vladimir Lenin chama de imperialismo, a fase superior do capitalismo. Como explica Lenin, o imperialismo é, pois, o capitalismo na fase de desenvolvimento em que ganhou corpo a dominação dos monopólios e do capital financeiro, adquiriu marcada importância a exportação de capitais, começou a partilha do mundo pelos trustes internacionais e terminou a partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais importantes. E por fim, poderíamos citar uma quarta fase, a fase do capitalismo mundializado, globalizado, que discutiremos melhor isso no decorrer do nosso curso. A atuação do Estado na economia aumentou consideravelmente após a crise de 1929, fazendo com que o governo começasse a utilizar as políticas econômicas disponíveis para buscar reduzir os efeitos da crise econômica sobre o nível de renda e emprego. O presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, através do famoso New Deal, realizou políticas econômicas de certa forma anteciparam as ideias de Keynes, as formulações keynesianas sobre o papel que o Estado deveria atuar na economia em períodos de crise. Antes da crise de 1929 e da ascensão do pensamento keynesiano, o pensamento liberal dominava tanto o campo teórico quanto nas formulações de política econômica, que acabavam restringindo a atuação do Estado na economia, algo típico do pensamento liberal. A ideia central era de que o Estado não poderia intervir na economia, pois tal intervenção geraria necessariamente uma redução da eficiência do sistema. Sendo assim, segundo essa visão, caberia aos mecanismos de mercado, a mão invisível do mercado, atuarem sem restrições para gerar maior eficiência possível. Além disso, os defensores dessas ideias viam o Estado como uma espécie de agente consumidor e improdutivo, ou seja, o Estado, na visão liberal, seria visto como um mal necessário, digamos assim. Caberia ao Estado apenas assegurar a existência do sistema econômico, garantindo a ordem e a segurança do país. Tudo isso através de serviços de defesa, diplomacia e poucas obras públicas. Este pensamento se fundamenta teoricamente com base nas ideias liberais do século XVIII, que surgirem em oposição à doutrina mercantilista. Entretanto, é importante destacar que as ideias econômicas de autores liberais como Adam Smith e David Ricardo foram formuladas por esses autores observando o capitalismo concorrencial, completamente diferente da fase do capitalismo monopolista do século XX, por exemplo. Por isso, é preciso tomar cuidado ao transpor as ideias de Smith e Ricardo para compreender a economia contemporânea.
As ideias econômicas mercantilistas dominaram um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, até a ascensão da doutrina liberal. O período de dominação das ideias mercantilistas coincidiu com o período da chamada acumulação primitiva de capital, que Marx trata no capítulo 24 do volume 1 de O Capital. No mercantilismo, como o próprio nome sugere, houve um predomínio do capital mercantil em relação ao capital industrial e o papel do Estado foi aumentado ao máximo para contribuir com a expansão do capital mercantil. Foi justamente isso, o mercantilismo e a sua intensa utilização do Estado, que gerou as bases materiais para o surgimento e desenvolvimento da sociedade capitalista. Como já foi dito, o mercantilismo foi um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Isso significa que, em seu conteúdo, havia tanto elementos do modo de produção feudal, característico da Idade Média, quanto do novo modo de produção que estava surgindo, o modo de produção capitalista. Entretanto, não era possível realizar a transição de modos de produção por completo sem romper com certos resquícios da Idade Média que acabavam gerando entraves ao surgimento do novo modo de produção que estava surgindo, o capitalismo. Por isso, foi necessário suprimir alguns dogmas e crenças existentes e estabelecer a riqueza material e a acumulação como o principal valor humano. Esse processo de substituição das crenças e dogmas não se deu de forma linear. Na realidade, foi um processo de longa duração e ocorreram em períodos distintos em diferentes países. Tais mudanças alteraram a forma da sociedade enxergar a vida social e também o Estado. Além disso, foi preciso bastante luta contra aqueles privilegiados pelo antigo sistema econômico dominante e criar as condições para o surgimento e desenvolvimento de uma nova forma de organizar a sociedade. Segundo Henry Dennis, em seu livro História do Pensamento Econômico, a partir das ideias mercantilistas, teremos, pela primeira vez diante de nós, uma teoria da sociedade que se desenvolve essencialmente no âmbito da economia, dado que o fim da vida social passa a ser concebido como com fim econômico e que os meios encarados para realizar esse fim são também econômicos. Bom, na Idade Média, o lucro gerado por atividades comerciais e financeiras era condenado pela Igreja. Entretanto, com a superação desses dogmas e crenças, essas atividades passaram a ser vistas como o principal valor humano, um meio necessário para conseguir a felicidade. Para os mercantilistas, para que possa ocorrer uma forte construção de riqueza, seria fundamental a forte atuação do Estado, favorecendo esse aumento aí dessa riqueza. Os mercantilistas defendiam que o aumento da riqueza de um país depende do lucro do comércio e da indústria, que seria impulsionado através da expansão das exportações. Por isso, o Estado atuava fortemente incentivando o aumento das exportações e restringindo as importações, ou seja, para garantir uma balança comercial positiva. Além disso, nesse período, os pagamentos internacionais eram feitos principalmente em ouro ou prata. Portanto, o saldo da balança comercial deveria ser pago em ouro ou prata. A partir daí, temos o metalismo, que é a ideia mercantilista de que a riqueza só poderia ser obtida através do acúmulo de metais preciosos, ouro e prata. E é justamente para acumular esses metais preciosos que os mercantilistas defendiam a balança comercial favorável. Se o país exporta mais do que importa, ou seja, tem uma balança comercial positiva nesse período, como o pagamento internacional era feito em ouro ou prata, haveria um aumento do fluxo desses metais para o país em questão. Já se a balança comercial fosse negativa, iria ocorrer o contrário. Esse país teria que enviar mais do seu ouro e prata para cumprir com seus pagamentos internacionais. O acúmulo desses metais preciosos, ouro e prata, possibilitaria o aumento dos empréstimos, que são importantes para o desenvolvimento. Como explica o autor, e é dessa mesma riqueza que se alimenta o Estado de acordo com Dennis, para aumentar o seu poder, dado que é dela que obtém as receitas para formar exércitos e construir tesouros de guerra. Os interesses dos mercadores, a busca pelo lucro, se confundem e se misturam, nessa visão, com os interesses do próprio Estado na busca por maior poder. Perceba que os mercadores utilizavam as forças do Estado justamente para potencializar os seus lucros. Perceba então que o Estado é um comitê para gerir os interesses comuns da classe dominante.
nesse caso, a classe mercantil. A burguesia comercial instrumentalizou o Estado e o utilizou para potencializar os seus lucros. Utilizaram o Estado justamente para criar as condições objetivas da produção de riqueza, como a reunião crescente de homens no mercado de trabalho, a implementação de políticas para o desenvolvimento do comércio, da manufatura e a integração do mercado nacional. Como explica o autor, o Estado foi usado para liquidar com um particularismo regional fundado na existência da economia natural e nas deficientes vias de comunicação, e para garantir a delimitação das fronteiras nacionais, indispensável para a implementação dessas políticas. Para realizar tudo isso, é necessário um Estado forte, como ele realmente foi no período mercantilista. É justamente por isso que os representantes intelectuais do mercantilismo defendiam o fortalecimento do Estado. Nesse período, o Estado atuava como um grande regulador, controlando os salários, criando leis sobre o desemprego, concedendo monopólios para a exploração de certas atividades e comandando as grandes conquistas coloniais. Como explica Faoro, o Estado organiza o comércio, implementa a indústria, assegura a apropriação da terra, determina salários, tudo para o enriquecimento da nação e o proveito do grupo que o dirige. O mercantilismo opera sob tal constelação, como um agente unificatório e centralizador, versado contra o disperso e universal mundo da Idade Média. O Estado, desta forma, elevado a uma posição prevalecente, ganha poder internamente contra as instituições e classes particularistas, e externamente se estrutura como nação em confronto com outras nações. Do seu seio, mediante estímulo, floresce o absolutismo, consagrado na razão do Estado. Como explica o professor Fabrício Augusto de Oliveira, com o fortalecimento do Estado, amplia-se o poder do monarca, e, com a Igreja minada em suas forças, transfere-se para ele o poder divino. Segundo Denis, a nova filosofia política é oposta à concepção católica do Estado defendida na Idade Média, porque faz do Estado uma força autônoma e não uma realidade subordinada à Igreja. Bom, no período mercantilista, não havia uma distinção entre a esfera pública e a esfera privada, ou seja, o rei e o Estado se confundiam, e com isso se tornaram absolutos. E tudo isso se justificava pelo poder divino, pois os reis eram vistos como representantes diretos de Deus. Como explica Sobol, o rei era visto como a fonte de toda a justiça, de toda a religião, de toda a atividade administrativa, da guerra e da paz. Tem inclusive uma famosa frase do rei da França entre 1661 e 1715, Luís XIV, em que ele diz: "O Estado sou eu", que você já deve ter visto aí, contado pelo seu professor do ensino médio, né? Bom, a partir de certo momento, com um elevado nível de tributação e grandes empréstimos para o financiamento de suas atividades governamentais, essa atuação do Estado passa a se tornar um entrave para o desenvolvimento das forças produtivas. Com isso, as revoluções inglesas de 1648 e 1688, justamente com a Revolução Francesa de 1789, marcaram um crescente descontentamento com o Estado absolutista. Com o fim do absolutismo, o Estado passa a ter uma nova estrutura, em que o governante não mais se confunde com o próprio Estado. Além disso, se estabelecem certas formas de controle social dos gastos do governo e dos tributos cobrados. A forma de Estado que surge no século XVIII é resultado justamente dessas transformações econômicas, políticas, intelectuais e culturais ocorridas no período do absolutismo e do seu declínio. E camaradas, com isso encerramos por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar e até a próxima.